Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para vocês. Estamos trabalhando Colossenses 2, tá? O capítulo todo, e nós estamos chegando aqui no final. Nós já falamos sobre o primeiro vídeo, nós falamos sobre o gnosticismo, no segundo nós falamos sobre o legalismo, tá? E no terceiro nós falamos sobre o misticismo, e a vitória agora vai ser sobre o ascetismo. Você já ouviu falar sobre ascetismo? Não? Então, eu vou ler aqui os versículos que vai do versículo 20 ao 23. E depois a gente vai dar uma solução aqui para o que é uma seta. Vê se você conhece, se você se já fez isso. É interessante isso, a gente saber disso, porque é libertador. Tá? Vou ler aqui, a partir do versículo 20. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivêssemos no mundo, vos sujestais as ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quem? De homens. Amém? Doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo. Ou seja, eu sou o cara. Só acontece se eu tiver. Tá chegando um homem que vira a gravata e o sinal acontece. Isso é culto a si mesmo. Amém? E de falsa humildade, né? E de rigor ascético. Aqui tá a palavra. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos definir o que é ascetismo. Ascetismo é aquela pessoa que disse que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e ela se exclui da sociedade. Ela se exclui dos prazeres que podemos ter aqui. Por quê? Ela acha que se ela se privar de viver uma vida normal aqui no planeta Terra, tá? Ela pode se achegar a Deus e falar: olha só, viu como eu me privo de coisas por causa de ti? Isso, culto a si mesmo. Isso, falsa humildade. Deixa eu definir melhor. O ascetismo refere-se a pessoas que desistem do mundo para viver uma vida ascética. O que inclui os monges que vivem comunitariamente em monastérios, bem como os ermitões que vivem sozinhos. Os ascetismos ordinários refere-se a pessoas que vivem vidas ascéticas, mas não se retiram do mundo. O que é então? É mais um religioso. É assim, eu não vou para a praia porque a praia é do capeta. Eu me privo de ir para a praia, eu me guardo. Eu não vou ao cinema porque aquilo lá é do diabo. Eu não vou ao estádio de futebol porque eu morri para o mundo. Isso é o ascetismo dentro da minha igreja e da tua. E o que Paulo fala sobre isso? Querido, não há nada que você faça exteriormente que seja capaz de você matar o seu desejo carnal. Alessandro, mas tem sim. Falei, não tem, queridos. Paulo está explicando. Não tem valor contra a sensualidade. Ele pega a sensualidade de quê? Irmão, você pode não ir à praia, né? Porque existem mulheres na praia. Ele falou de sensualidade. Não ir à praia, evitar certos lugares onde mulheres bonitas passam, evitar um monte de situação. Pode, mas ele fala assim, não tem valor contra a sensualidade. Porque o que Paulo está querendo dizer? É igual os religiosos, se lembra? Escribas e fariseus. Isso, lembra? Ai de vós, escribas e fariseus, que por fora se vestem perfeitamente com suas franjas e tudo, mas limpai o interior. O copo está sujo, a parte de dentro. Ele está muito bonito do lado de fora, mas está todo empoeirado por dentro.
É isso que Paulo está querendo dizer. Não adianta você se privar das coisas boas da vida que Deus proporcionou para você usar com moderação, queridos. Se aqui dentro do teu interior ele não está fazendo uma obra de limpeza. Em outras palavras, fraquezas e desejo todo ser humano tem. Paulo está explicando, mas que é quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em você, de dentro para fora, nas motivações e não nas ações, é que você começa a ter o poder de dominar todas as coisas ou quase todas as coisas. Não é você mudar. Tem muita gente que se converte, veste um paletó, uma gravata. Uma mulher bota aquele vestido longo, mas daí a pouco não consegue ficar, porque isso é coisa de homem. Agora, quando você se converteu e se vestia de uma tal maneira, não foi líder nenhum que disse para você mudar. E se ele disse, ele está errado, porque isso não é obra dele. Escreve embaixo se não é isso que aconteceu com você. O próprio Espírito Santo que está dentro começou a confrontar você em amor e a te constranger a parar de usar certas vestimentas, a parar de falar certos comentários, a parar de fazer certas observações. Não precisou você se privar das coisas. Você ainda está no meio de todas as situações, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você vem convencendo você do pecado, da justiça e do juízo e santificando você de dentro para fora, fazendo você mudar vários aspectos de sua vida. O ascetismo é o contrário, ele muda tudo de fora, se afasta de todo mundo, vive isolado para falar que é santo, para falar que merece a Deus, para olhar, viu, Senhor, como eu sou diferente daquele irmão lá. Eu passei lá, ele estava na porta do bar dando um abraço no outro rapaz que estava bebendo. Isso é pecado. Será que é pecado isso? Mas tem muita gente que acha. Vou contar um detalhe para você uma vez. No começo da conversão. Estava num determinado lugar, numa comunidade, e tinha um irmão que estava visitando a nossa igreja, né? E ele ainda tomava uma bebida e tudo. E foi avisado pra gente que o pai dele tinha passado mal. Era um domingo à tarde, então foi eu e um querido de carro lá, né, na comunidade. E encontramos ele assim, próximo a um bar. E ali ficamos batendo um papo com ele durante algum tempo e fomos lá visitar o pai, né, que graças a Deus já estava tudo bem. Tinha sofrido, se eu não me engano, um infarto, alguma coisa, mas foi uma coisa bem pequena, queridos. Foi rápido, só que ele pediu para avisar, foi pela manhã e na parte da tardezinha, assim, a gente foi lá visitar ele. Então, estávamos próximos ao bar, conversando com ele, e entramos numa viela daquelas e fomos lá visitar o pai e tudo mais, enfim, fomos embora. Quando chegou na igreja, passado uns 2 domingos, o pastor da igreja nos chamou. Pô, tô sabendo que vocês estavam em determinados lugares e tudo. Sim, pastor, foi. Chegou aqui aos meus ouvidos, isso, assim, tá no bar. A gente explicou, sim, nós estávamos. Você lembra daquele menino que visitava a gente aqui, que sumiu e tudo, mas a gente tem um contato telefônico, ele ligou pra gente. Ah, sim. Então, o pai dele tinha passado mal, então a gente foi lá fazer uma visita para ele e pro pai. Aí o nosso pastor da época ficou com o rosto todo vermelho. Abaixou a cabeça e disse, pode seguir, queridos. Tá tudo bem, agora eu já entendi o que houve. Mas essa fofoca chegou para ele. Viu? Todo mundo que passou, quem falou, imaginou uma coisa, mas não viu o bem que foi feito para aquela alma, para o pai daquela alma, daquela vida. Assim é o ascetismo. Ele não pode se misturar com ninguém. Ou se ele vê alguém se misturando com alguém, é pecado. É como algumas pessoas dizem, você é amigo daquele moço que frequenta aquela tal religião? Sim, eu sou. Não pode.
Aí eu disse para certa pessoa uma vez: você faz compra nesse supermercado? Aí ela: eu faço. Mas você já viu a santa que tem em cima dele? Lá em cima lá. Não pode. Graças a paz, queridos.